Fala, Knicks fans! Beleza? Sou Victor Hatschbach, do canal Knicks Fans Brasil, galera! Hoje, mais uma live internacional. Eu, que hoje não é o Voz Misteriosa, hoje tá aparecendo na tela, Bruno Gonçalves, né? Será novamente, né? Nosso tradutor, will be a translator. One more time, né? In this life. E hoje estamos recebendo um projeto muito legal da Austrália, galera, da Austrália. E olha, o CT já fez live também com o Bill Peter, né? Já fez live com o Jordi Bloom, o Bim Bom Guy, e ainda Mark Berman Guy. Caraca, uau, né? Estamos recebendo hoje. Welcome, CT. The streets are busy. Knicks bus. Welcome, CT. Hey, welcome. Appreciate it. Appreciate the warm welcome, Victor, Bruno. Really happy to talk to you about these Knicks and this season. And it's an honor to be on your channel. And salute to all of the viewers, all your fans, and everybody in Brazil. It's a pleasure. Ele disse que é um prazer, né? Que é uma honra participar aqui do canal, né? Mandou um oi para todos os Knicks fans aqui do Brasil, né? E disse que é um prazer falar sobre os Knicks aqui para a gente. Nice pleasure, man. Nice pleasure. The first question, Bruno will be translate for you, ok? Primeira pergunta, Bruno. Vamos pedir, então, para o CT se apresentar, né, para nós brasileiros. Sabemos quem é, né, CT e como começou esse canal do CT. Ou seja, mas vamos dividir em duas partes, que é melhor para você, né, Bruno? Vamos pedir inicialmente, então, para ele se apresentar e a segunda pergunta já fica aí para nós fazermos em seguida, Bruno. Tá bom. Yeah, first of all, Victor said it's a pleasure for us to receive you here, for us have this connection with Australia is something really special for us. And he asked if you can introduce yourself for all Brazilian fans to know about you and about your channel. Is your time, and you have to time to talk about this. Is for us, it's good to know how the people in Australia think in basketball. Yeah, firstly, yeah, absolutely pleasure. And I'll start how I became a Knicks fan. Growing up in Australia, in Melbourne, in the early 1990s, I was a young boy watching TV, and the New York Knicks were playing in the playoffs most years. Really intense, exciting battles with Chicago, with Indiana, Houston Rockets, Miami Heat, and of course that just really took my interest. You know, the Madison Square Garden, the sounds, the sights, the lights, just really made it exciting for me. Patrick Ewing, the first player that I really fell in love with in terms of you know, his strength, you know, his skill, and being able to carry the team. And ever since then, I've been following from Australia, watching on League Pass, and you know, writing in each game, and hoping that the New York Knicks can win every day. It's been challenging 25 years since then, but we're still Knicks fans, and yeah, my channel. So I was a guest on a few Knicks other podcasts. Man, it's the Knicks, with Ron Cleveland last year, and Ron, you know, had me on as a guest panelist, you know, quite regularly. After that, I decided to start a channel, you know, to talk and reach out to New York Knicks fans around the world, and I'm glad now we have the opportunity to meet Knicks Brazil, and my platform is The Streets Are Buzzing, Knicks Buzz, and you know, I'm really enjoying this, you know, platform to be able to, you know, talk to other Knicks fans around the world. Oh, nice.
ele disse, né, Vitor, que para ele, né, que começou ali crescendo assistindo basquetebol, né, assistindo um jogo de basquete, nos anos 90, principalmente, né, o Knicks ia frequentemente aos playoffs, né, e ele teve essa oportunidade de ver jogadores como que foi o primeiro jogador que encantou ele, que foi o Patrick Ewing, por exemplo, né? O Knicks fez jogos excelentes, né, contra o Chicago, né, que era a equipe mais conhecida na época, e tinha o melhor time, né, e tal, o Indiana também e tal, e fez jogos sensacionais, né? A atmosfera do Madison Square Garden mexeu com ele, né, e tal, e começou, né, ele que cresceu em Melbourne lá, assistindo os jogos do Knicks e tal, vendo o Knicks jogar, foi uma experiência única para ele. E aí, né, já tinha emendado a pergunta também com relação a como é que começou essa questão do canal também, né? Ele disse que ele participou de um podcast de um canal de Cleveland, né? E tal, e que ele foi convidado, né, e tal, para participar desse podcast, e que isso abriu os olhos dele, né, e fez com que ele tivesse esse interesse de conversar com o povo australiano em si, mas com o mundo também sobre o basquete e sobre o Knicks, principalmente. E aí fez com que criou esse desejo nele, e hoje ele está tendo a oportunidade de falar com vários canais do mundo afora, inclusive a gente aqui do Brasil. Então é uma experiência única para ele. Vitor? Knicks around the world, man. Knicks ao redor do mundo, cara. É muito legal. That's great, né? Essa interação assim entre vários países, né? Countries, né? Talking about Knicks, falando, né? Sobre o Knicks, né? Aproveitando, Bruno, já esse início, só comenta com ele que eu também, ó, Victor aqui, ó, também começou nos anos 90, época de Patrick Ewing, John Starks, ó, me too, fala para ele aí. Yeah, Victor said he have this looks like your history because he growing up watching the Knicks in the 90s, the same situation, watching the Knicks in the playoffs, Patrick Ewing, John 92. Starks, and these guys, yeah, and Yeah, was the same feeling, I guess. yeah, same years, same favorite players. We must be similar age. I think. Fala pra ele que eu tenho 41 anos. He said he have 41 years old. Okay, I'm 38. 38. Ele tinha dito que ele tinha dito, né, Vitor, que vocês praticamente tinham a mesma idade, né? Você acabou falando 41, ele tem 38 e tal. Cresceram assistindo os mesmos times, né? Os mesmos jogadores, né? Tem o gosto peculiar, pelos melhores e tal. Então, que tem muitas similaridades aí. É legal a gente aproveitar esse gancho para o pessoal desse início de live e falar sobre a Austrália, né? A Austrália é um país forte no basquete, né? É um país que tem tradição no basquete e etc. De repente é legal ele falar um pouquinho, né, sobre como que está atualmente, né, a questão da popularidade do basquete na Austrália, seleção, como que os australianos veem a NBA e como é que é o Knicks na Austrália em termos de tamanho de torcida relacionado aos rivais, né, aos outros times. Yeah, Victor, ask it to you. First question is about the basketball is popular in Australia or not? Maybe we believe it is because have so many talent players playing on NBA. And the another question is about the Knicks in Australia. Is popular or not? The people follow the games and this kind of things. And talk a little bit about the Australian players on NBA, please. Yep, absolutely. So yeah, in terms of basketball in Australia, has been popular for a long time, going back since the
you know, the 80s. The 80s and 90s were the most popular era in Australia. Back when, you know, the NBA had Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, these kind of players, I think, was at the very, very peak in popularity in Australia. And, you know, over the years, it did dip a little bit in popularity. But I think in the last 10 years in Australia, it's gone back up again to where it was in the 90s, you know, in terms of popularity in Australia. And that is because, you know, the NBA, the technology is more advanced. You know, fans can follow on their phone. They can watch on different TV platforms and everything. So yeah, the sport is gaining a lot more popularity here. And in terms of the Knicks, you know, in Australia, Knicks in Australia has not really been one of the more popular teams. Yeah, like obviously in the last 25 years, the New York Knicks have not been winning very much, you know. However, you know, there is a tight group of big supporters. You know, the Carmelo Anthony, Amari Stoudemire, and then I would say a little bit older people like me, the Patrick Ewing and John Starks fans. But in between those years, not many Knicks fans, you know, in Australia. But now, a lot more fans I see wearing the orange and blue, walking down the street, wearing the like Victor is wearing. I'm starting to see more and more New York Knicks fans. You know, now that the future, you know, is bright, they're growing, and I'm starting to see a lot more Knicks fans here now. And of course, the NBA has a lot of Australian players. Ben Simmons. He was born in Melbourne, Australia, the same city where I'm in. Yeah, we have other players in the league right now, which is Paddy Mills. Paddy Mills, sharpshooter, so many years winning with the San Antonio Spurs as well. Paddy Mills, you know, is looked at as probably the best Australian player in history right now. He's very, very popular player. And we have Joe Ingles from Utah Jazz as well. Yeah, Good player. Good player. Yeah, he can shoot. And Joe Ingles actually grew up more basketball, but he also liked football. Joe Ingles. Joe Ingles liked football growing up, and I think he chose the right decision to play basketball. And we have other former players. You know, Australia does produce a lot of tall, big men, centers. Luke Longley from the 90s Chicago Bulls, and Andrew Bogut, another tall man, suffered some injuries, but Andrew Bogut had a championship with Golden State Warriors. So I'm very, very happy to see Australian success in the NBA, as I'm sure, you know, the same feeling you have when you see a Brazilian play, you know, very well. Raul Neto, you see Leandro Barbosa, you see these legends play in the NBA. You know, it makes you feel good. Yeah, yeah, it is. Ele disse, né, Vitor, que o basquete na Austrália, né, principalmente naquela época dourada ali, né, do Michael Jordan, até do Knicks mesmo, né, cresceu em popularidade, né, e fez com que os estudantes se interessassem bastante pelo basquete em si, por essas coisas assim. E ele falou que depois disso, né, o índice, né, de popularidade do basquete na Austrália deu uma caída, né, juntamente com o índice de popularidade dos Knicks também, né, porque a gente passou praticamente aí 20 anos aí sofrendo, né, com times ruins e tal. E aí ele falou que agora, né, é bem interessante porque agora ele consegue ver, né, garoto voltando a usar o azul e laranja, né, usar as camisas, as jerseys do Knicks. Ele diz que isso está aumentando agora a popularidade dos Knicks na Austrália.
E ele também falou, né, citou um pouco, que eu tinha pedido também para ele falar dos jogadores australianos na liga, né? Ele citou o Patty Mills, né, que para ele é o maior jogador da história do país, né? Então é bem popular por lá. Foi popular também no San Antonio Spurs, né? Ele citou também o John Ingles, que você tinha falado também, que é um bom jogador, né? Tem um bom arremesso. Ele também falou do Andrew Bogut, né? Andrew Bogut, que jogava no Golden State Warriors, né? Que também é bom jogador e tal. E tinha falado do Ben Simmons, né? Que o Ben Simmons é da mesma cidade dele, Melbourne, né? Que também é um excelente jogador. E ele citou, né, que o mesmo orgulho que o povo australiano tem dos seus atletas que jogam na NBA, né, que são as lendas do país e tal, os brasileiros também têm, né? Completamente com o Raulzinho, que ele citou, Leandro Barbosa também, né, que jogou na liga e tal. Então, que é muito interessante, e a gente acaba entendendo como é que funciona também para o povo australiano, porque para a gente funciona da mesma forma. Bruno, eu sei que foge um pouco do Knicks, mas eu acho que é legal ver a visão de um australiano sobre outro australiano. Eu sei que foge, né, um pouco do Knicks nessa parte. Até pessoal que está assistindo a live, vou fazer as perguntas. Ou estou vendo o pessoal fazendo as perguntas, começando a fazer ali, o Douglas, por exemplo. Vou colocar a pergunta aqui para o CT, ok, Douglas? First, before, né? Queria saber, né, do City, quanto ao Ben Simmons, né? O que ele pensa a respeito de toda a polêmica, né? A respeito do jogador que é da cidade dele, é de Melbourne, né? Então eu quero saber o que o City pensa a respeito, né, da situação do Ben Simmons, né? Querendo ou não, da mesma cidade, né, Bruno? Beleza. Yeah, Victor want to know what are your thoughts? What do you think about Ben Simmons' situation on Philadelphia 76ers? What's happened there, and what do you think about it? Oh man, my gosh, Ben Simmons situation. Yeah, It's somewhat crazy situation, Victor and Bruno. Ben Simmons, I'll start by saying he's very young, still 25 years old, number one overall pick, out of the NBA draft. Has a very bright future, very fast, but he lacks some shooting skill, not where it needs to be. He needs to keep improving, but the situation with Philadelphia is unfortunate. I can see the uneasiness on both sides. The Philadelphia team is unhappy with his play in the playoffs, but I also see on Ben Simmons' side he was unhappy with the way the team was doing the news. The coach speaking after the loss in the playoffs, and that made Ben Simmons feel very sad, and he no longer wanted to play for Philadelphia 76ers anymore. He want to find a new home, a new team, and I think it's better for both sides that they move to a new future. Philadelphia can get some quality player to pair with Embiid and try and win the championship, and I think Ben Simmons can then hopefully continue with his career on another team. And hopefully, win, get better as a player, shooting, and continue to play good defense, help his team on another team. But yeah, the trade is going to be a very interesting news to watch. Ele disse, né, Victor, que a situação do Ben Simmons, né, é uma situação, ele até brincou, né, oh meu Deus, falar do Ben Simmons, né, porque é uma situação meio complicada, né, principalmente com relação ao que aconteceu no Philadelphia 76ers, né, e tal. Ele falou que o Ben Simmons é um jogador quase completo, que falta para ele. Ele citou a questão do chute, né, e tal, mas ele é um jogador rápido, que defende, que arma as jogadas, enfim, é um armador alto, né, consegue defender múltiplas posições.
né? E ele falou também que a situação com o Philadelphia 76ers acabou criando a questão dos playoffs em si, né? Acabou criando um problema e que seria bem interessante para as duas partes, né? Que eles pudessem mover e pudessem achar um novo caminho, uma nova solução. Seria bom para o Simmons e para o 76ers também. Ah, com certeza. Deixa eu só dar um olá aqui. CT, ó, Knicks fans Argentina, ó, other countries see this live. Aqui, ó. Bruno sabe, né? Eu participo do grupo do Knicks Argentina. Chamei o pessoal também da Argentina, Bruno, para essa live. Então, ó, salute, né? Knicks Argentina nessa live aí. Next live, CT. Yes. Aqui, ó. Sorry, Juan. Juan José Ariete. Argentina, seeing this live. Beautiful. Great. Juan. Greetings, Salute, Juan. Juan. Salute, hermano. Só aproveitando o gancho, né? Aproveitando o assunto Ben Simmons. CT, você ia gostar do Ben Simmons no New York Knicks? Yeah, Victor wants to know, is a good question, I think. He wants to know if you like the possibility to the Ben Simmons go to the Knicks, for example, in a trade or on other movements. Yeah, you know what, Victor? Great question. This is a question a lot of Knicks fans do speak on, you know, back and forth about Ben Simmons, you know, possibility of him joining the New York Knicks. To me, I think the New York Knicks do need talent. You know, Ben Simmons has some deficiency in his game with shooting. You know, staying mentally strong. But I think I would be welcome to Ben Simmons on the New York Knicks. Yeah, he can help. He can help us play defense. He can help us get up and down the court in transition, get easy points, and he is owed $40 million, of course. That would be a difficult salary to trade for. But if the New York Knicks can make it happen, then I would be open to Ben Simmons coming. Ele disse, né, Victor, que o Ben Simmons pode ajudar o Knicks em várias maneiras, né? Que o Ben Simmons, ele foi o primeiro que gostou até da pergunta, né? Porque é algo interessante e tal. Ele falou que o Ben Simmons pode ajudar o Knicks em várias maneiras, por exemplo, né? Citou a questão do jogo de transição, de defesa, né? Que ele pode conter os adversários ali, ajudar o Knicks a ajudar em quadra ali a encontrar os jogadores em boas posições para poderem chutar, enfim, filtrar, que ele tem qualidade do passe, tem boas defesas e principalmente boas leituras, né? Ele diz que o que pega, né, é porque o salário do Ben Simmons é muito caro, né, exatamente, e é aí que o Knicks teria que achar um jeito de compensar isso, de resolver isso em uma troca, né? Mas que para o Knicks, do ponto de vista do ganho de ponto de vista técnico, é muito grande, né? A questão só é o ponto de vista financeiro, mas que seria muito interessante ver o Ben Simmons no Knicks. Ben Simmons, it's so good in defense. So good in defense, Yeah. This player. É um ótimo jogador na defesa, né, Bruno? Eu acho que, de repente, poderia agregar. O problema é money. It's expensive, né? Muita grana. Ó, antes da gente dar prosseguimento, a gente vai falar do Knicks diretamente, City. Queria aproveitar, já que a gente está aqui, ó, na live. Carol is Home, City. It's a band, né? Make it a tribute video, Knicks Fans Brasil. With me, with Bruno, né? And so many guys, né? Bruno, pergunta aí para o City se a gente pode, né? Aproveitando, né? Só complementando melhor o que eu falei, que o Carol is Home, né? É a banda, né? Responsável pelo nosso vídeo tributo do canal e que eu queria ver com ele, né? Aproveitando o nosso Wilson que está acompanhando a live, se a gente pode pelo menos mostrar um pouquinho, né? Do vídeo para o City
desse projeto que a gente fez, né, entre torcedores do New York Knicks no Brasil. Yeah, Victor asked if we can show to you just a little part of the video, what we made. Actually, Carly's home made, and is a tribute video to the Knicks. And he asked if we can show to you just a little bit. Yes, please. Ok. Thank you. Vou ver aqui. Just a minute. Compartilhar a tela. Share. Né? Aqui. Just a moment. Yep. E so cool this video, CT. Very cool, very cool. Yep. Deixa eu ver aqui, colocar aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui, ativar o volume. Colocar um pouquinho aqui do clipe pra galera aqui. Version rock, man. Rock and roll. We're the New York Knicks. We're the New York Knicks. Oh, yeah. The New York Knicks. That's me, man. Yeah, good job. Oh, my daughter. Oh, My dogs, man. oh, beautiful. We're the New York Knicks. We're the New York Knicks. We're the New York Knicks. Yeah. I waiting Bruno. Show in this video. Wait. The Mecca. Oh, Bruno! Yeah, yeah. That's okay, that's okay. Agora ok, that's okay. Obrigado, Pedro. Estendeu até um pouquinho mais. Beautiful. Até deixei um pouquinho mais só para aparecer o Bruno. Só para também. aparecer, valeu. Logo. Yeah. City, no Brasil, né? Golden State Warriors, né? Outros times são mais populares hoje que o Knicks, né? No Brasil. Mas tem muita gente no Brasil que gosta do Knicks, que ama o Knicks, tanto quanto eu, né? O Bruno, o Carol's Home, né? Aqui também. Muita gente, né? Então é bacana mostrar para você da Austrália, né? Esse amor que a gente tem pelo Knicks. Aí eu quis aproveitar nessa live, né? Esse vídeo do Wilson Ora, da Carol's Home. Yeah, Peter said we have here a lot of the most popular teams here in Brazil. Of course, is because they're winning already. For example, it's Golden State Warriors, Lakers, the Boston, and the Steelers. And he said, yeah. The same feeling, man, same feeling. And he said, but we have a lot of Knicks fans too in Brazil. They still support the team. They are loyal. They don't like when we lose, but we lose, and they understand, and they say, oh, okay, I don't we're watching the games anymore. And after they back, so it's the same feeling, I guess, for me, for you, and Victor, and all the Knicks fans.
And Victor said he just want to show to you we have the fans here. They love and hate, but they still supporting the team. Doesn't matter what's happened. So this is what he wants to show to you. Yeah, that's beautiful. You know, sport is tough. You know, being a fan. You know, we all love sport and the excitement, the drama, the success, and you know, we can't get out of it. We just support every time, and we hope, you know, there will be a time one day when the New York Knicks will be holding the trophy up, the Larry O'Brien, and we just don't know what year, but it's going to happen, you know. One day. Ele disse, né, Vitor, que é muito bonito ver isso, né? Porque o esporte se baseia nisso, né, também. Tem a parte da derrota, até a questão do Knicks também força um pouco a nossa paixão, né? Heartbreaker, Knicks. Até a hora que, tipo assim, é difícil, mas a gente continua leal, né? Continua apoiando o Knicks, porque é disso que se trata, né, e tal. E é muito bom também, né, ver essa interação do público com o Knicks, né, e esse amor que a gente tem pelo New York Knicks, né. City, tem um torcedor que faz parte do grupo Knicks Fans Brasil, que mora na Austrália, cara, e tá para fazer vídeo comigo, de um tema que a gente chama aqui, que é Fala Knick Fan, né. Tem um brasileiro, só não lembro a cidade, se ele tá em Sydney, Melbourne, né? Mas nós temos um brasileiro que mora na Austrália, tá no nosso grupo do Knicks Fans Brasil, e que eu ainda vou chamar para fazer uma live comigo também. Isso é uma curiosidade que é bacana comentar com ele. Yeah, Victor asked to mention to you a curiosity. We have a Knick fan here, the Brazilian Knick fan in Australia. So he will belong to we have a part of here in the channel. The name is Fala Knick Fans, and Victor will invite him to participate this, and Victor said yes, it's some curiosity to mention to him. We have a Brazilian Knick fan in Australia will participate with us in the future. Oh yes, beautiful. That's great. You know, Knicks fans worldwide, and I'm excited for more Knicks fans in Australia, you know. I will comment about you today. Okay. Yeah. Appreciate that. With him. Yeah. Ele diz, né, Victor, que é muito legal, né, a Austrália também precisa de torcedores do Knicks, né, tem torcedores brasileiros e australianos também e tal. É muito bom ver essa rede crescendo, né. Mas agora, vamos aproveitar né, porque a gente tem 1 hora de live, galera. Estamos aqui em 33 minutos. Vamos falar agora então, City. Falamos de muita coisa leve. Agora vai começar a live. De verdade. Now begins the live. New York Knicks. Temporada de redenção. A última temporada, the last, né, season. A última temporada de redenção. 8 anos sem ir para os playoffs. Estávamos todos mega animados, né, para uma temporada, né, muito melhor do que está acontecendo. Como que você vê, né, essa questão do New York Knicks da última temporada, né, que foi uma temporada de redenção, né? Randall, MIP, Chips, Coach of the Year, né? Rose, 60 Man, concorrendo, né? Sexto homem, Emmanuel Quickley, né? A Hulk concorrendo. Como que você vê, né? Porque agora o Knicks, olha como tá o New York Knicks City. Quero então que você fale sobre essas duas questões. New York Knicks redenção e New York Knicks nesta temporada. Victor said, for many years the Knicks suffered with not playing in the playoffs. Struggle a lot with the bad teams too. It was awkward sometimes because
because it's complicated when you don't visit the playoffs, don't have a good team, and then don't see a future. So for was hard to see us for the Knicks fans. And after all these things, the last year, we saw something in the future. So maybe we have a bright future. We have a young core talent players, and all these things. But already in this season, the Knicks is a struggle again, suffer with, because have a lot of expectations in this team. Maybe if we have this team today in another time, for example, without the last season, maybe we thought, oh, it's okay, we have something. But what we did in the last season create a lot of expectations in the Knicks fans. So what do you think for this season, and what do you think about the future of the Knicks? Yeah, Victor and Bruno, it's a challenging situation. The New York Knicks created expectations last season because they were successful. Fourth seed, Tom Thibodeau, like you said, coach of the year, Julius Randle playing. What I'm seeing now is that a lot of the success was, I guess, some relation to the pandemic, and there was no fans in the arenas watching, cheering, shouting, and the team was able to focus each day, every game. They focused very, very hard on winning, and players had a lot to prove. Julius Randle, from the down year before, the season before, he had their focus to improve, and this season has been hard because a lot of other teams in the East have improved as well. They've got better and better, and the New York Knicks, I think, have stayed the same. I don't think we're in worse than last season, but we have faced some injuries. Mitchell Robinson, Derrick Rose, Nerlens Noel, been in and out, and that has been very tough. And I think the New York Knicks probably won't reach the same height as last season, but for me, that's okay. We are young team. We still have a lot of flexibility, options to make trade, hopefully sign maybe free agency, things like this. I'm patient Knicks fan because I'm fan for over 30 years. I think we are building something for the future with a lot of young players, RJ Barrett, and Quickly, Grimes, these guys, and Mitchell Robinson. And I think the New York Knicks will be relevant for years to come. I don't think we'll be lottery bound, every year, like stuck like last time. I think we'll slowly be getting to where we need to go. Mm-hmm. Desculpa, meu microfone tava desligado. É o hábito. Ele disse, né, que o Knicks nesse período todo, né, sofreu bastante durante muitos anos, né, igual eu tinha mencionado na pergunta, né, e tal, e que a temporada passada gerou muitas expectativas, porque a equipe cresceu demais, né, ninguém esperava que o Knicks fosse jogar daquela forma, né, ter o Julius Randle com aquelas performances, ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer, todo mundo ficou empolgado, né, vislumbrado a respeito do Julius Randle, né, e ele falou que Nice. foi algo mágico, né, algo muito bacana que aconteceu com o Knicks e tal, e que isso gerou, mas ele falou assim que ele não chegou a ficar desapontado e tal, porque tinha algumas coisas, né, que é complicada, por exemplo, a volta do público, né, o Julius Randle, por exemplo, não ficou, Covid também, né, os atletas se machucaram também, estão se machucando mais que na temporada passada e tal, então dizer que é uma temporada de desafios para a equipe em si, né? Mas que o Knicks tem muita coisa boa no futuro, pode mover algumas peças, né? Tem bastante, por exemplo, escolhas de draft, por exemplo, tem possibilidade de troca, né?
Tem possibilidade de assinar com jogadores também depois na agência livre, enfim, né? E tal, que tem muita coisa para acontecer ainda, né? E tal, então é um processo que até é natural, principalmente porque as equipes do leste se desenvolveram e cresceram muito, né? E que isso por si só já é um desafio a mais pro Knicks, né? E que essas questões de lesões, protocolos de saúde, e também a equipe também se entender como equipe, né? De como as peças vão encaixar e tudo. Então, ele não vê, ele vê sim que houve um progresso do ponto de vista da equipe para a temporada passada, né? Não questão dos jogos, estarem jogando inteiro e tal, mas que houve sim um progresso e que agora é uma questão de ajuste, né? Que o Knicks vai ter que fazer. Exato. Mas vamos aproveitar a polêmica, City. Vamos dar continuidade aqui na polêmica. Vamos falar dele. Talk about this. Julius Randle, man. Julius Randle, né? Julius Randle, nessa temporada, foi do céu, né, para o inferno, né, na temporada na NBA. Muita gente, inclusive até eu que gosto do Randle, tô quase começando, tô naquela, mas acho que posso dizer que eu tô junto com o pessoal, porque olha, tá difícil. O Randle também não ajuda nessa situação. O que você pensa sobre o Randle? Trade Randle? O que você pensa sobre o Randle? Né? Essa situação toda, a torcida tem um lado que defende, outra que quer ele go out, né? O que você pensa sobre Julius Randle? Victor said about the Randle situation because a lot of ups and downs in the season, a lot of moments with he don't have the same vibe with the crowd and New York, for example. A lot of mistakes. He suffered a lot in his career with turnovers. Is something we know. Even the last season was magical, but he suffered a lot with this. And he said that with this kind of situations, ups and downs, the relation with the fans is not too good right now if we compare the last season and a lot of things. But what do you think about Randle? About this situation when the people say trade Randle? What do you think about it? You agree with this? You disagree? What are your thoughts about Randle situation? Wait, só coloca para ele. Como eu disse, I like Randle, né? Eu gosto do Randle, mas, né? Okay. Entendeu, né, Bruno? He asked me say to you, he likes Randle. He's not a hater. He likes Randle, but he started feeling this vibe, the situation, because it's a lot of awkward moments in this relation with Randle. But what do you think about it? Yeah, I completely agree, Victor. And like Bruno said to me, Julius Randle had a very, very high achieving season last season. He deserved all the success. You know, he improved his game, took his game to a level that us fans haven't really seen. A story like that very often. You know, to become MIP and out of nowhere, 27 years old. And that was special, very special. And I also can see, I really like Randle as well for that, you know, for what he was able to do for New York and the team last season. As fans, we just hope that will continue. You know, we're not anything against Randle, but we're not getting the same play as we were last season. You know, that's a fact. And we only hope that, you know, it wasn't just a fluke. You know, he can continue to shoot well and make decisions, quick decisions, pass the ball, things like that. I think the team is committed to Randle for, I think, maybe one more year. I think one more year the team will be committed to him just to see, you know, if it's working out.
But like Victor says, you know, the vibe is changing. The vibe between Julius Randle, the fans, the organization, you know, having to shelter him from the media and things. It's not a very good situation right now. And I think, you know, in one more year, I would be open to, you know, to trading if the situation is not improving. Ele falou, né, Victor, que do mesmo jeito que você tinha falado, né, a respeito dessa situação do Randall, que é notório, que, tipo assim, que a gente tinha comentado aqui com relação a de como ele jogou a temporada passada, de como as coisas fluíram bem e tudo foi mágico para ele e tal, né? Que essa temporada é nítido, notório que as coisas não estão indo bem, que ele está sofrendo e tal, né? Tem todas as questões de tomada de decisão também, né? De escolher a melhor jogada, de passar mais a bola, tudo isso, né? Que tem que ser resolvido e que ele acredita, né? Que o Knicks vai mais uma temporada com ele ainda, né? Para ver como as coisas vão fluir, né? Se foi essa temporada aqui que foi diferente, que a temporada que vem ele pode vir e tal, e mudar um pouco o ritmo das coisas, ou se de fato é isso mesmo, é o que ele vai entregar e é o que o Knicks vai ter que se acostumar e provavelmente o Knicks vai envolver ele em alguma troca, em alguma situação que possa render frutos para o Knicks, mas que ele acredita, né, que eles vão dar mais um ano para ele para ver como é que as coisas vão fluir. Então, ele não acha que vai ser feito agora. I agree with you. Randall, stay 1 year. I guess so. Também acho que o Randall ainda fica um ano. Tô falando pro pessoal. O Knicks, se fizer isso, vai dar um tiro no próprio pé na questão da publicidade dele, velho. Por mais que, né, a torcida inteira, não digo inteira, mas boa parte da torcida hoje esteja falando sobre o trade Randall. Mas pegando o gancho do Randall, vamos falar sobre outro jogador, other player, my favorite player, RJ Barrett. Vamos falar sobre RJ Barrett. Bruno likes RJ Barrett too, man. RJ Barrett. Vamos falar sobre RJ Barrett. Você acredita que o RJ Barrett, né? Eu fiz uma live, assim como você, com o Bill Pearl, e o Bill Pearl comentou, né? Como é que ele viu o Knicks daqui 5 anos, e ele comentou, né? Que RJ Barrett, para ele, seria um futuro superstar, né? Um All-Star. Eu acredito que o Barrett vai ser, sim, um All-Star, né? Como você vê o futuro do RJ Barrett? Yeah, Victor said, yeah, for he is a fan of Barrett. Me too. I talk with the people a long time because sometimes they say, "Oh, this guy is a bust" or something like that, and say, "No, man, this guy is great." He struggled with because he play with so pressure in his shoulder because he's young. Yeah. Sometimes we can say that he's a failure team because the things sometimes maybe the people think I'll see this falling apart. You understand? So sometimes he needs you to beat this type of player, but sometimes it's hard because he's so young and talent, but it's complicated and he needs to improve his game because he needs to fix his the way he should. So I have a lot of things. But Victor mentioned Bill Peter think RJ in the future will be a superstar. We believe he will be a star. Of course, we don't know if he will be this type of player, superstar or something, but I think he will be. I think he will be the guy play so well in the two ways of the game. For example, on defense and on offense. So. About all I say to you, because it's our impression about him, but we want to ask it to you, what's your impression about RJ Barrett? What do you think about his future? And what do you believe will be his spot in the league? Yeah, RJ Barrett is so important to this New York Knicks franchise, Victor and Bruno. Everybody, RJ Barrett, you know, he was drafted third selection overall in the draft, and the New York Knicks haven't selected that high in the draft since Patrick Ewing.
since Patrick Ewing in the draft. So there is a lot of expectation and hope that RJ Barrett can help this franchise become a winner in the future. And like you say, Bruno, you know, there is a lot of pressure on him, a young player, 21 years old, and he is improving to me every year. That is the main thing that has me excited about RJ Barrett, to improve every single year on something new, whether it be shooting or dribbling, passing, confidence with the media, something like this. And I agree with you guys. He will become a star in the league. I'm not sure on the superstar yet. He needs to be consistency, shooting from the free throw line. That needs to improve. Shooting the 3-point shot off the dribble. That will be another skill. And using the right and left hand will be another big skill. But he is only 21 years old. He works hard. And I think RJ Barrett, you know, will definitely become a star. You know, he has so much potential. And he's very mature, that you need in New York as well. You know, you need somebody like him to be able to succeed there. Ele disse, né, Vitor, que ele concorda com a gente com relação à questão do RJ Barrett ser um All-Star no futuro, né? Porque é nítido que ele tem talento, né? E como eu tinha mencionado com ele, a questão da pressão de ser um jogador de 21 anos, enfim, né? É tudo muito complicado. Ele disse que não sabe ainda se ele vai ser uma superestrela no futuro, porque ele ainda tem coisas para consertar, né? Com relação, por exemplo, ao lance livre dele, porque é um atleta que não pode chutar 50%, tipo, em alguns jogos ele chuta, né? E tal. E que ele tem que melhorar muito esse aspecto ainda. Ele também mencionou que ele tem que desenvolver o chute em movimento, né? Porque o catch and shoot, ele pegar a bola e chutar é já algo que ele está fazendo, mas ele tem que pegar a bola em movimento, porque cada vez que ele vai crescendo e desenvolvendo o jogo dele, mais difícil, mais complicado vai ser a marcação para cima dele. Então, ele vai ter que ter essas habilidades para poder ser um atleta desse nível na liga, né? E que ele consertando essas coisas e tal, e por ter só 21 anos, né, e ter um potencial enorme, né, o RJ Barrett tem um futuro brilhante no Knicks, né? É questão agora de acertar as coisas como elas vão. Ele também mencionou, né, uma série de fatores, aprender a lidar com a mídia, aprender a lidar com os companheiros de time, né, e fazer os encaixes perfeitos para ele poder jogar. Todas as situações são importantes se resolver para ele poder dar segmento na liga. I agree. But RJ will be a superstar. Ó, City, tem uma pergunta para você. Como que você imagina o Knicks nos próximos 5 anos? Você imagina que em até 5 anos o Knicks consegue ser um contender? Yeah, Victor, I want to ask you, what do you think about the future of the Knicks in the 5 years, for example? What do you see in the 5 years? Do you see the Knicks will be a contender, will be a playoff team, will be a regular team? But what do you average team? Sorry, will be with a team, for example, just participate the league, don't have high expectations. But in all these scenarios, what do you think in the 5 years? You think the Knicks will be a contender, average team, or a playoff team? Yeah, I think the future is bright for the New York Knicks. They have a smart front office, executives to make decisions, and I think we have the flexibility now. The owner, James Dolan, is letting them do their work, stay out of the way. Let the team executives make decisions to improve the team, and we are flexible for trades. And I think the New York Knicks' future is bright over the next 5 years. I don't know if we can win the championship in 5 years. I think we can get very close. You know, if things speed up, you know, if we can pull off a few nice moves, you know, free agency or trade. I think there is a young group of stars in the league, NBA, that would be very, very interested in going to New York. The times have changed now. New York, of course, you know, is an attractive destination still, because people want to, you know, to achieve their success, you know, in a big market still.
yes, some stars want to play in a small market, that if they can do well, but there's nothing like playing in a big market and winning at the same time. I think if we can get these players, Donovan Mitchell's type players, maybe even Zion Williamson, if he stays healthy, I think there is a younger generation of players that may want to come to New York. And but I think most likely we'll be playoff team every year. I think we'll continue to build and get increased each year into the playoffs. And I think the New York Knicks can be at the end of the 5 years maybe ready to contend. Ele disse, né, Vitor, que o Knicks tem muitas situações boas ainda para resolver, né, coisas que o Knicks pode acertar. Tem um espaço muito grande, né? Tem questão das escolhas do draft, os próprios atletas, tem um elenco jovem muito bom, né, e tal. E ele acredita que o Knicks pode jogar, vai ser um time de playoffs, né, cada ano que passa, né, as coisas vão se acertar com o time, né, Sim. e tal. E ele disse que jogadores, por exemplo, vai partir também da questão do desenvolvimento desses atletas, né, e tal, de como as coisas vão, né, e tal. Mas ele acredita que ao passar desses 5 anos, né, o Knicks vai ser uma equipe que vai disputar os playoffs constantemente e que vai ser, assim, uma equipe, né, que pode, sim, depois desses 5 anos, tá ali brigando por títulos. Ele não sabe se vai ganhar, mas que pelo menos vai estar ali brigando por essas posições e almejando algo maior na liga. I hope so. I want Knicks great again, man. I wish, really, Knicks make great again, man. Yep. Just it. Sei que o tempo da live aí tá quase chegando em 1 hora, né? Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Tem muitas, mas tem que cuidar com o tempo. Vou perguntar para você, então. Conversamos no backstage, né? About Brasil, né? Mas o pessoal não sabe o que você sabe sobre o Brasil. Citi, o que você sabe sobre o nosso Brasil, nosso Brasilzão? O que você sabe, Citi, sobre o Brasil? Yeah, Victor mentioned we talked before in the backstage about your knowledge about Brazil, what you know about Brazil, but he asked it and show for all Brazilian fans what you know about Brazil, what your impression with Brazil, and what do you think about Brazil? Brazil, beautiful country, beautiful people. Australia is a very multicultural place, and a lot of Brazilians here in Australia that I've known my whole life, and a lot of beautiful people, and they're very passion on football, passion on life, passion on food, and good times, celebration as well. I've seen Brazil in many famous movies, beautiful movies as well. And there's so many stars, in the best in the world, in football, Joga Bonito, the beautiful football, as well. I always enjoy watching the World Cup football, and we had a Brazilian legend Romario play in the Australian division, and I was able to see him, and I enjoy watching their flair, their skill, as well as the basketball player. Brazil will continue to produce great basketball players as well in this league, and I'm excited to see more. Ele mencionou, né, Victor? Ele mencionou que ele conhece algumas coisas do Brasil, porque a Austrália também é um país multicultural e que recebe bastante brasileiros. Então, ele desde sempre teve contato com brasileiros na Austrália, né? E tal. São pessoas bonitas que trazem coisas legais do Brasil para a Austrália, né? E tal, que é um povo bem agradável, enfim.
e que esse intercâmbio em si, né, traz benefícios, né, ele consegue entender e tal. Ele disse também que a questão de brasileiros que jogaram na Liga Australiana, né, ele citou o Romário, por exemplo, e tal, que são geralmente jogadores extremamente talentosos, né, que o Brasil produz jogadores talentosos, né, é só ver o Brasil nas Copas do Mundo, o que o Brasil produz, né, e tal, de jogadores de alto nível, né, ele também mencionou, inclusive, no basquete, né, que citou o Leandrinho, citou outros jogadores também e tal, que o Brasil tem, o Raulzinho também, e citou que o Brasil produz grandes jogadores e tal, é um país com belezas naturais, com um povo agradável, enfim, e que também produz atletas talentosos, né? Citi, eu sei que o teu tempo estava praticamente cronometrado, né? Olha, por mim, ficava aqui, ó, horas e horas e horas. Muito legal, sabe, Citi, essa live com você aqui. De verdade, cara, gostei demais dessa live contigo. Por mim, ó, se todo mundo aqui, nós três tivesse tempo aqui, ó, varria esse tempo aqui, ficava um tempasso. Mas antes de encerrar, cara, Bruno, ele pode. Quero, assim como foi Porto Rico, Soy Knicks, né? A Nathalie. Citi, nós temos um quadro aqui no Knicks Fans Brasil que eu vou, depois de várias lives, vou fazer um especial aí, né? Sobre o bordão do canal. Quero que você, se você puder, né? Falar o nosso bordão, o Fala Knicks Fans. Daí eu gostaria, né, se você pudesse. Enfim, Bruno, seria o agradecimento e dizer que eu gostaria que tivesse mais tempo, a gente ficava, porque tá muito legal, e ver se ele pode falar o nosso bordão do canal Knicks Fans Brasil, porque eu vou fazer um especial ainda, um vídeo especial com todos que estão participando. Yeah, Victor said was a pleasure for us receive you here. He said for him, you and him participate this live, for example, and extend for 2 or 3 or 4 hours. But we know it's complicated, and I think 1 hour is enough. And thank you so much for participate with us in this live. And he just asked one favor. If you can say it in Portuguese, because we have this in the channel, we will create a video about all the people participate in the lives. If you can say "Fala Knicks Fans" is kind of slogan we have here. If you can say this for us in Portuguese. Yeah, absolutely. I'll say that first. And Fala Knicks Fans. Yeah. Great. You can repeat in 3, 2, 1. Fala Knicks Fans. Yeah, man, that's great. And Victor and Bruno, yeah, we can do it again anytime. And it's been a pleasure sharing this, show with you. And thanks for having me. And appreciate everybody watching in the comments, and all the Knicks fans in Brazil. Continue cheering and supporting like we do here in Australia. And it's more and more happy times to come. Ele disse, né, Victor, que é um prazer para ele participar aqui também, até essa conversa, essa comunicação com a gente também aqui no Brasil. E ele disse que ele adoraria participar também em outros momentos, né, e tal, porque ele entende a questão do tempo também, toda essa questão. Né, e que foi um prazer realmente para ele também, né, como foi para a gente, e ele fica muito feliz de ter participado. Nice pleasure for me too, man. Guys, pessoal, na Austrália, nesse momento, deixa eu ver aqui, 8h30, 9h39, galera, da manhã, hoje é o quê? Terça? Desculpa, tô até perdido no tempo. Quarta-feira. Estão quarta-feira de manhã, galera. E ele tá aqui, ó, participando aqui com a gente, galera. Até comenta isso com ele, né? O cara conseguiu, ó, de manhã, in the morning, em Austrália, with us. Ô, Victor, você falou quarta, terça-feira mesmo. Não, terça-feira para nós,
Quarta-feira para ele. Quarta para ele, é verdade. Terça-feira, dia 25, 7h39 da noite. Na Austrália, é quarta-feira, Wednesday, né? Wednesday. 9h40 da manhã. Yeah, he mentioned, yeah, for us it's Tuesday here in the night, and for you is the morning, is Wednesday morning. So It's a curiosity. Yes, it's curiosity, but it's so good we have this interaction, and thank you again, man. And will be nice repeat this in the future for sure. Yes, absolutely. And go New York Knicks go. And it's also a holiday, national holiday, Australia Day here right now. So it's very, very special that I'm joining you on 26th of January is a national holiday here, Australia Day. Oh, nice. Ele disse que para ele é muito especial estar participando, porque hoje é um feriado, né? É o dia da Austrália. Yeah, he said in his city too, because it's birthday of São Paulo, the city. So it's holiday there too. So that's cool, man. It's great military. So I think it's a nice thing. The destiny, man. It's the destiny, man. Yeah. New York Knicks is gonna win. Is gonna win the championship now. Of course, yeah. I believe. Yeah. I so appreciate this life with you, man. Thank you so much, man. Thank you so much. Yeah. Pleasure. Yeah. Anytime. Victor and Bruno, thanks again. Yeah. Thank you, man. Thank you. E obrigado, né? Thank you so much a todos que assistiram essa live comigo e o Bruno, cara. Foi demais, galera. Foi demais. Tava falando nos bastidores com o Bruninho, né? Cara, o City é muito gente boa, muito gente boa. O que a gente falou, Bruno, sobre futebol antes dos últimos dias, cara? Ele falou sobre o Firmino, né? Falou sobre vários outros jogadores. Cara, foi demais. Então... É muito legal, né, Vitor, ver as pessoas também, o que elas sabem, né? E a gente ter essa conexão também, conversar um pouco sobre isso, né? Já vou te preparando, Bruno, porque um que tá louco para voltar aqui, ó, falar comigo e contigo, e que eu já falei com ele, que eu quero ver se chama pelo menos mais um canal dos Estados Unidos junto, é o Triple D, galera. Triple D, ó, adorou fazer live aqui com a gente. Muita gente nos bastidores, Bruno, chegou em mim e disse que uma das lives que o pessoal mais gostou foi do Triple D, cara. Sério mesmo, ele é muito legal, ele é um cara muito bacana mesmo, cara. É muito legal fazer live com ele. Ele é bem divertido também, né? Sim. Ele interage bastante com todo mundo, né? Até abre espaço para a gente poder conversar e falar com os fãs também que estão participando da live, enfim, né? É prazeroso nessa questão também. Não, vai ter. Inclusive, tô vendo, galera. Mas primeiro talvez eu faça com alguns canais e vou juntar ele com alguns canais. E aí a gente vai fazendo uma interação não tanto sobre as pessoas, mas sobre o Knicks, né? Com a nossa versão brasileira, junto com a versão americana, junto, a gente trocando uma bolinha e dando a nossa opinião, né, Bruno? Sim. É importante, né, Vitor, a gente fazer essa conexão também, né? E as coisas irem caminhando também, né, nesse contexto. Muitas pessoas participando, né, e tal. Muitas coisas acontecendo, e também é bom para o próprio canal também desenvolvendo, né, e tal, acompanhando essa onda crescente também, né, e assim, o Knicks está sofrendo bastante agora nessa temporada. A gente não queria que a equipe tivesse numa condição melhor, mas é difícil, que a gente entende o processo. A gente entende quando a gente está calmo e que a gente sabe que não tem jogo, né, porque a gente tem jogo, a gente sabe que vai sofrer, mas Exato. É isso. Bruno, obrigado mais uma vez, tá? Por você dar esse suporte. Cara, eu já falo, você já faz parte do Knicks Fans Brasil, não adianta, já tá agarrado aqui com a gente, aqui no Knicks Fans Brasil. Então, quero agradecer de verdade aqui publicamente, mais uma vez, tá? Pela sua ajuda aqui com o canal, pela sua participação. Não, já nem ajuda, né, cara? Você já participa, né? Ajuda se fosse uma coisa esporádica, você participa. Obrigado mais uma vez por participar aqui comigo dessa live internacional. Mais uma, hein? Mais um continente. Agora falta África e Ásia para a gente encerrar os continentes aí. Na Ásia já achei, Bruno. Knicks Coreia. Falta só África, de repente na Angola, sei lá.
Não, tomara. A África é um dos continentes que eu mais me interessa, assim. Eu tenho muita vontade de ir lá para visitar, né, e tal. Assim, é mais porque a história particular, né, não envolve as outras pessoas e tal, é porque eu pratico capoeira, estudo também, né, mais por conta própria mesmo, a história do Brasil, a história da África, né, que tem muita coisa que veio de lá e tal. E eu queria ver, eu sou bastante interessado em ver, né, principalmente na África, como é que eu já vi algumas coisas, já fico vendo vídeo às vezes dele jogando e tal, eu acho bem interessante. Eu queria ter a oportunidade também de participar. Para mim vai ser uma honra. Espero que eu consiga fazer essa live, né? Porque às vezes vai depender também do horário deles de lá e tal, mas que eu possa participar. E se for na Angola, nem preciso de tradutor, né? Mas eu fico escondidinho no canto ali, só observando vocês ali, até como voz misteriosa mesmo. Faço uma outra pergunta. Beleza? Mas, Bruno, na África, ó, eu não conheço do Knicks, pesquisei e não achei. Mas tem pelo menos o NBA Angola. Esse é certeza. De repente, né? A gente, se não conseguir do Knicks diretamente, a gente pode, para representar, né, o continente, falando aqui com a gente no Brasil. Vai ser uma grande honra. Enfim, Bruno, obrigado mais uma vez. E olha, Bruno, só falar pro pessoal, né? Domingo, galera. Só para, deixa eu ver aqui, ó, relembrar vocês, ó, até ficar rapidinho aqui, ó, tela cheia, Bruno. Só lembrando vocês, hoje a gente teve, eu e o Bruno, essa live com o City, né, do Knicks Go da Austrália. Mas domingo, galera, também, além de ter tido essa super live com o City, nós vamos ter Alex Trataros, editor sênior do Knicks Fans TV, no canal Knicks Fans Brasil, no domingo, às 2h da tarde, horário de Brasília. Vai estar aqui Alex Trataros comigo e com o Bruno aqui no canal Knicks Fans Brasil. Tinha que fazer essa propaganda aqui, porque muita gente, Bruno, muitos, não assistem no horário, cara. No horário que tá rolando essas lives. Então tem que aproveitar, né, meu querido? Tem que aproveitar e fazer o advertising aí, a publicidade. Beleza. Beleza? Bom, repetindo de novo, foi um prazer, Vitor. Tchau para todo mundo e espero que a gente se encontre, né, na próxima aí e fale mais sobre o Knicks. Beleza. Abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Até mais, galera.